Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. E antes de anunciar o nosso entrevistado, eu já quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Então aperta o sininho para que você fique sempre bem informado das entrevistas que a gente tem aqui, das boas conversas como essa, que certamente a gente vai ter aqui com o vereador por Cuiabá, Marcos Brito. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, Ana, programa. O senhor que presidiu aí agora é relator de CPIs importantes. Como que está sendo essa experiência? Participou da CPI ali dos medicamentos, agora nós já vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Também faz parte da comissão da CPI dos consignados, sendo base do prefeito Emanuel. Como que o senhor está recebendo aí as críticas que vêm? Nós sempre fomos pautados num trabalho voltado para o povo, né? É um trabalho que tem que ser imparcial. A primeira relatoria que eu peguei a CPI dos medicamentos foi um aprendizado. E dali nós tomamos diretrizes de um trabalho. Ficou um legado, né? Naquela CPI, o relatório indiciou inúmeras irregularidades, né? E dali, então, tomamos um corpo, uma característica de trabalho e seguimos. Essa CPI agora também dos consignados também está sendo trabalhosa, né? Não é fácil. E a questão de ser base em relação à CPI vai ser sempre uma coisa a se provar, né? Eu vou poder fazer 10 trabalhos legais que no próximo que eu pegar sempre vai ser, mas ele é base. Sempre, eu acredito que isso vai ser sempre questionado até o final do mandato. Na CPI dos consignados, só para relembrar você que está acompanhando aí a nossa entrevista, partiu por parte de uma denúncia de uma servidora, não é isso? Que é a professora aposentada Rosália Ferreira. Ela usou a tribuna para fazer essa denúncia, dizendo que havia empréstimos no nome dela, consignados, e que os valores que deveriam ser pagos pela prefeitura, uma vez que eram descontados em folha, não estariam sendo repassados aos bancos, né, para quem que detinha esses empréstimos. E com isso, os servidores estariam ali, enfim, com o nome sujo e passando por uma série de dificuldades. Essa denúncia foi feita e aí criou-se uma CPI, que é a CPI dos consignados, que tem aí o pastor Jefferson como presidente, o senhor como relator e ainda conta com o Rogério Varanda, né, como membro titular. Comenta-se, a gente conversava também sobre isso, que essa CPI ela já teria nascido morta, por conta justamente dessa comissão fazer parte ali da base do prefeito. Então, eu queria que o senhor conversasse para nós e nos esclarecesse como que vai acontecer os trabalhos, como é que vocês vão rebater isso e provar para a população e também para as pessoas que essa CPI não está morta e que ela vai cumprir o papel dela, que é de esclarecer a verdade, claro, aliviar um pouco todos esses problemas que esses servidores aí estão enfrentando, vereador. Após a denúncia feita em tribuna livre dentro da Câmara, a pessoa chega na tribuna livre e ela fala, né? Só que eu não posso levar uma fala em consideração uma situação tão grave. Aí começaram a vir outras pessoas e foi requisitado documentos, cada um da sua livre e espontânea vontade, né? A gente precisava de extrato bancário, a gente precisava do extrato do Serasa, para que sim confirmasse a denúncia. O próprio Lerite, né, que mostra o desconto da folha da pessoa. Então, daí sim, um amadurecimento para a CPI. O vereador Jefferson Siqueira deu a entrada. Ao se provar se vai ser trabalho bem feito, se vai ser uma CPI morta, dentro da Câmara a oposição vai bater em cima disso, né? Ao invés de ter uma propositura e vier somar com a gente, a oposição prefere fazer esse tipo de trabalho. Ela sempre vai tentar denigrir o trabalho alheio. E a gente está aqui para mostrar que, mais uma vez, eles vão estar errando. Quando instaurou a CPI, eu como relator, fiz uma circular entre todos os vereadores que ficassem à vontade de poder colaborar no meio do trabalho. O processo de CPI é número tal,
a partir de hoje já foi publicado no edital. Você, se tiver algum documento, traga os autos, venha colaborar. Então, aí a gente começa a ver como é a oposição, né? Poucos somam no trabalho. Poucos, que dia é a oitiva, quero acompanhar. Não tem esse acompanhamento, né? O único que se predispôs... Nem mesmo da parte dos mais críticos da CPI? O único que se predispôs até agora a participar do trabalho foi o vereador Dilemário, que foi o vereador que levou a Rosália na tribuna, né? Então, assim, a gente vai ter que trabalhar a todo momento. Nós fomos designados para isso. A nossa missão dentro do CPI é investigar essas documentações para depois sim emitir um relatório. Eu não posso ser leviano e fazer disso só uma fala e colocar num processo. Nosso trabalho foi fatiado, né? Nós dividimos em fases. A primeira fase foi a fase de colheita documental desses servidores que se sentiram à vontade, porque é uma coisa pessoal, né? Ele vai ter que abrir um extrato bancário para a gente ter o acesso. E aí, esse material foi entregue? Já fizemos a colheita desse material, estamos recebendo ainda, né? Identificamos os problemas. Eram atrasos dos ativos, dos consignados dos ativos, e atrasos dos consignados dos pensionistas e aposentados. Fizemos um ofício, começamos a cobrar a prefeitura, porque já tinha diagnosticado que o problema existia. E ali é um problema para se tornar uma coisa grande. Você, servidor, descontou da sua folha de pagamento, o banco estava começando a fazer um segundo desconto. Imagina. E quando o banco não achava o segundo desconto, ele te lançava o Serasa. Então, esse problema ficou grande. A partir do momento que passou das 3 parcelas, o banco já não estava mais... Aí já estavam juros grandes, quando ele batia na conta, não conseguia achar nada, voltava e ficava fazendo aquilo ali. Então, tem servidor que já vive no limite, né? Então, ele conta com aquele dinheiro dele ali para passar o mês. Aí, se bate uma segunda parcela, acabou o mês do servidor. E a nossa grande luta foi em prol do servidor. A gente queria fazer a força para que viesse e fizesse o pagamento. Nós vamos provar que está atrasado, nós vamos denunciar o atraso e fazer a força para pagar. E hoje a gente já tem notícia que foi pago, né, dentro do trabalho. A Cuiabá-Prev pagou os consignados dos aposentados e dos pensionistas. Tem um número de pessoas que passaram por esse problema, uma estimativa? Dentro dos aposentados, acima de 200 pessoas. Aposentados e pensionistas, né? Agora, dentro dos ativos, eu não tive o retorno dos ofícios enviados. Nós começamos a CPI de uma forma amistosa, né? Eu vou te solicitar documentações, né? Para que, como é uma investigação, não tem por que eu requerer de imediato. Eu fiz um ofício, solicitamos a colaboração e até agora não tivemos resposta, nem da Secretaria de Fazenda e nem da Secretaria de Gestão. Diante disso, a gente faz um prazo análogo ao processo civil, que é um prazo de 5 dias para resposta, 5 dias úteis. Aí eu já comecei a requerer. Certo? Aí eu não vou esperar. A gente tem o trabalho, toda a formalização por parte da comissão em relação ao secretário. O secretário não teve o mesmo tratamento com a gente, agora a gente já vai começar, vamos dizer assim, apertar o cinto, né? E a gente já emitiu os requerimentos e já fizemos a convocação dos secretários. Fizemos a convocação do secretário de Gestão e o secretário de Fazenda. Quantos servidores estão ali previstos para comparecer às oitivas? Documentado, nós temos 50. Todos devem ser chamados e ouvidos? Não. A gente vai fazer nós vamos fatiar em setores, nós vamos fatiar em camadas de cargos. Então, eu acredito que no máximo devemos ouvir 20. A cada dia nós vamos ouvir 5. Certo. Aí, passado a fase deles... Aí nós vamos trazer os secretários, né? O que a CPI quer saber deles? Na verdade, na prática. O que nós precisamos saber? É celebrado um convênio, né, entre a gestão e a instituição financeira. Eu preciso do contrato. O que rege esse contrato de convênio? O que fala em relação ao atraso? O que fala em relação a juros? Se prazo, para eu poder tomar um direcionamento. Nós já encaminhamos para as instituições financeiras que a gente teve acesso.
Hoje eu acredito que deve ser mais de 5 instituições financeiras que têm contrato com a gestão. Hoje a gente só oficiou para 2, que é o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Eu preciso dessas informações da Secretaria de Gestão, porque o ofício foi argumentando quais são os contratos conveniados com a gestão, para eu poder daí então fazer os ofícios e encaminhar para as instituições. Instituição, tem quantas parcelas que a gestão não te faz o pagamento? Cada uma deve ter um prazo e um número diferente da outra. Então eu preciso dessas informações para poder enriquecer o processo e dar sequência nele. Vereador, eu queria ver com o senhor agora, o senhor que já presidiu, já participou da CPI dos medicamentos, como o senhor avalia a situação da administração mesmo do prefeito Emanuel? Intervenção ali do Estado, como é que o senhor vê tudo isso? Olha, a pauta saúde, né, vamos tomar ela como exemplo, sempre foi uma problemática. Não só em Cuiabá, como em Mato Grosso, como no Brasil inteiro. Nunca ia, assim, se não tivesse um empenho do Estado e o município juntos, fazendo uma força-tarefa, não vamos ter um trabalho regular. Isso é difícil de acontecer. E hoje a gente vê uma disputa pura entre o nosso gestor do município e o gestor do Estado. Então isso é uma guerra, não vou dizer de vaidade, vou dizer uma guerra política, né, entre os dois, que quem perde somos nós. Se tivessem aliados, hoje teríamos uma saúde com excelência, digo assim. A intervenção, ela tem seus pontos positivos, né, mas também tem seus pontos negativos. O que eu digo? Você quer intervir na minha casa, você vai entrar para dentro da minha casa para gerir as minhas coisas e não vai fazer um investimento? Você só quer cuidar do meu salário e pagar minhas coisas com o meu dinheiro. Está vendo que a dificuldade existe e não vai fazer um investimento? Então eu acredito que é nesse ponto que a intervenção erra, né? A intervenção é uma medida judicial e eu acredito que o Estado poderia colaborar muito mais, né? Podia trazer o investimento, já que o gestor é indicado pelo governo, né? Faça o investimento devido. Ao invés de utilizar uma policlínica, faça acontecer. Lá atrás, alguns postos de saúde, algumas UBS, elas são pagamento fonte 100, a manutenção dela. E a fonte 100 ela altera, mês a mês o recolhimento. E teriam que ser cadastradas em fonte federal, para que não faltasse essa verba. Regulariza isso. Já que dá para fazer o serviço, vamos fazer com excelência, né? Já que hoje o TCE recomendou um prazo até dezembro, né, para continuidade da intervenção. Se isso de fato oficializar através do judicial vier concretizar, faça o investimento que precisa, entendeu? Faça o que tem que fazer. O senhor acredita, o senhor falou ali no início da sua fala que, de repente, os desentendimentos ou os posicionamentos contrários, tanto do governo do Estado quanto da administração aqui da capital, essa falta de alinhamento é o que acaba prejudicando tudo. E daí o senhor pontuou as questões relacionadas à intervenção, né? Que de repente faltaria ali um pouco mais de investimento de ordem financeira por parte do governo do Estado. E por parte da Prefeitura, o que falta? A Prefeitura deixou pecar, né? Deixou a saúde muito... Existem números, né, que comprovam que da mesma forma que a intervenção tem seus pontos negativos e positivos, a saúde do Cuiabá também tem. Isso. Na gestão passada de outro prefeito, existiam 10 UBS. Hoje tem 20. Então, existem 20 UBS construídas. Só que não consegue operar as 20, por conta dessa falta de administração em relação às verbas, que são direcionadas para a saúde. Hoje tem um HMC funcionando, antes não tinha. Tem um Hospital São Benedito, que é especialista em ortopedia, não tinha. Então são coisas que a gente tem que sentar e pontuar. Não vou falar para você que a gestão Emanuel Pinheiro foi ruim, não. Porque existiram um crescimento, a gente tem que apontar para isso. Independente, se tiver errado eu vou falar. Entendeu? Eu não sou base para ser advogado do prefeito, não. Eu estou aqui para pontuar o que eu vejo e que a população tem que ver também. Entendeu? O Emanuel tem uma pecha. Isso é coisa do prefeito, da pessoa do prefeito. Mas se você pegar a pessoa do prefeito e trazer a gestão, e você for ver, existe uma UBS no Jardim Jockey Club, existe uma no Real Parque, existem UBS que foram lançadas em todos, praticamente dentro de um sistema comunitário de número de pessoas, existe uma UBS, um posto de saúde, que antes não tinha. Agora, a administração disso e fazer isso tudo funcionar, que é o grande desafio. E eu acho que foi a hora que o prefeito começou a errar.
né? Primeira gestão, o primeiro mandato, foi um mandato muito bom, né? Cuiabá cresceu com isso. Se você pegar bairros não tinham praça, bairros não tinham CMEI, então existe um crescimento, existe uma melhora daquele mandato lá, que tinha que ser dado continuidade para esse mandato. E aí, tendo esses percalços, eu acredito que a intervenção junto com o governo tem que dar uma somada. Não é um momento de briga política, eu acredito. Isso tem que ser verificado. Por exemplo, o nosso pronto-socorro, o pronto-socorro antigo, hoje está funcionando com excelência, né? Hoje ele está direcionado só para cirurgias. Existe um projeto lá. Então, tomara que esse projeto dê certo. Mas para esse projeto dar certo, tem que ter um investimento. Hoje, eles estão ameaçando a fechar a Policlínica do Cochipó, a intervenção. A Policlínica do Cochipó é uma estrutura gigantesca. Precisa de reforma? Precisa. Só que ali, por anos, atendeu toda uma região de Cuiabá. O que é um investimento? Não precisa de uma reforma? Desativa ali durante 6 meses, volta a ser referência. Se parar para pensar, o complexo lá tem um complexo, a região inteira é atendida nesse complexo do Cochipó. Ela tem a subprefeitura localizada lá dentro, tem uma base de polícia lá dentro, tem uma área de recreação para a comunidade lá dentro. Lá dentro tem de 3 a 4 quadras de poliesportivo. Por que não revitaliza lá? Traz a comunidade para dentro. Mas não, o projeto hoje é inutilizar o espaço. O projeto é investir em outras pequenas unidades. E aí a gente tem que sentar e analisar. E analisar tudo isso. Por falar em analisar, vou conversar aqui com o senhor agora sobre as eleições do ano que vem, né? O senhor é vereador de primeiro mandato, quero perguntar se tem intenção de vir para a reeleição e como que está as conversas com relação ao secretário Estopa, né? Ao vice-prefeito Estopa, que é do seu partido, inclusive, e se ele é o nome do partido realmente para vir concorrer aí às eleições do ano que vem. A nossa reeleição hoje já faz parte de um projeto, né? Até como digo para o gabinete, o sonho não era ser vereador. O projeto, o trabalho, os bastidores nos tornaram vereador. Hoje, ser vereador é uma realidade. A reeleição vai passar por um processo. A reeleição é um processo de um sonho. Então, a reeleição está no caminho de um sonho. Então, nós vamos para a reeleição, a gente vai vir forte. Hoje, todo dia a gente trabalha tentando agregar, tentando crescer, tentando ajudar o máximo que a gente pode, assim, fugindo até da esfera pública, né? A gente também atua bastante na área social. Já hoje, meu líder partidário, que é o José Roberto Estopa, vice-prefeito de Cuiabá, ele mantém a candidatura, ele quer ser o prefeito de Cuiabá, acredito que ele esteja preparado para isso. Ele é uma pessoa muito trabalhadora e cada dia ele vem se credenciando para isso. Foi secretário do Mauro Mendes, foi secretário do primeiro mandato do Manuel, com muita excelência, fez obras aí que vão ficar um legado imenso. Só que hoje a gente esbarra numa questão da federação, né? Nós temos uma federação PT, PV e PCdoB. É uma federação, assim, ao meu ver, tá? Ela é meio difícil de se acontecer. Acredito que o PT tem um nome, né? É o deputado Lúdio Cabral, eu acredito que eles vão amadurecer daqui a um tempo. E como a gente hoje é nacional, ela vem forte, o Partido dos Trabalhadores, eu acho que a indicação vai ficar do PT para vir para a prefeitura. E o Estopa, no momento que ele não recuar, nós vamos ter que procurar um novo partido, né? Eu, enquanto vereador, já fiz um compromisso com ele de seguir pelo mesmo partido que ele for. Falei, olha, nós vamos numa debanda. Para onde o senhor for, a gente vai acompanhar. Nós vamos ser parceiros. Então, você está dizendo que se o Lúdio Cabral for a indicação ali do PT e se o Estopa optar e decidir ficar firme nesse sonho também, nessa vontade também de ser prefeito de Cuiabá e quiser sair, o PV vai acompanhar para onde ele for, os partidos ali, a maioria da base dele ali? É isso? Provavelmente a federação não vai desfazer, né?
Então, assim, se o PT e a Nacional vier fazer com uma força aqui dentro do nosso estado que o representante do PT seja o candidato, provavelmente nós vamos ter que sair do partido. Né? Nós vamos ter que... O PV fica e nós vamos ter que sair. Mas, de repente, a gente também pode conseguir uma força e que seja ele o nome pelo PV. E a gente, o sonho é vir pelo PV, né? É um partido que sempre me acolheu. Você está no PV há quanto tempo, vereador? É a primeira vez que eu sou filiado a um partido político. Foi no PV e é a primeira vez que, graças a Deus, o mandato veio. Assim, a história que a gente conhece do Estopa dentro do PV dentro de Mato Grosso, ele desbravou, trouxe o PV literalmente para Cuiabá, né? Hoje tem os representantes, que é o Aloysio Leite, que é o nosso diretor do Executivo Nacional, tem o líder municipal, que é o vereador Mário Nadaf. Então, assim, nós somos 3 vereadores da base hoje, 3 vereadores do Partido Verde dentro do parlamento, nós somos uma base grande, né, em representatividade do número de voto. Então, acho que seria ruim, né, a gente não ter uma representação para vir para brigar para a majoritária. Muito bem, nós chegamos ao final aqui da nossa conversa, vereador. Eu quero deixar aberto para suas considerações finais, mas já agradecer a sua participação, a sua vinda. Eu agradeço ao programa, agradeço a Ana pelo espaço. O gabinete do vereador Marcos Beto Júnior está aberto para trabalho, para proposituras, indicações, o que você precisar. Nós estamos aqui para atender a comunidade. Muito bem, é isso que a gente espera realmente de um representante do povo, não é não, minha gente? Olha, e aí, você apertou o sininho, já se inscreveu aqui no nosso canal? Se não, faça isso agora, tem mais uma chance aí. Outra coisa que eu quero sempre falar para você, né? Eu digo e repito, continua no nosso site acompanhando as nossas notícias. Para quê? Para que você fique sempre muito bem informado. Quanto às nossas entrevistas, você já sabe. A qualquer hora a gente volta com um novo entrevistado, com um novo assunto. Portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.